Linhas de força, projeto Celeritas, canal Jair Lucinda. Bem-vindo à aula sobre linhas de força. A semelhança entre a lei de Coulomb e a lei da gravitação universal de Newton motivou Faraday a procurar relações experimentais entre os fenômenos elétricos e gravitacionais. A semelhança está aqui, ó. A lei de Coulomb. De acordo com a lei de Coulomb, a força entre duas cargas elétricas varia com o inverso do quadrado da distância entre as cargas. E de acordo com a lei da gravitação universal de Newton, a força entre duas massas varia com o inverso do quadrado da distância entre o centro dessas massas. Como, por exemplo, a força entre a Terra e a Lua varia com o inverso do quadrado da distância entre o centro da Lua e o centro da Terra. Esta semelhança aqui motivou Faraday a procurar as relações entre fenômenos elétricos e gravitacionais. Mas ao invés de encontrar semelhanças, Faraday encontrou diferenças fundamentais. Por exemplo, o peso de um corpo é a força que a Terra exerce sobre esse corpo. Assim, o peso dessa esfera é um peso P. Mas mantendo a esfera na mesma posição e colocando, por exemplo, um bloco de vidro entre a superfície da Terra e o peso P, isto é, alterando o meio que separa a Terra da esfera, esta força não se altera, pois o peso da esfera continua o mesmo. Mas no caso elétrico, a força de repulsão entre duas cargas elétricas depende do meio, pois se aqui neste caso há uma repulsão, as esferas estão bem separadas. Se colocarmos aqui um bloco de vidro, por exemplo, esta força diminui. Observe que agora as cargas estão mais próximas. Aqui tem um fenômeno natural que ocorre, que é o eclipse do Sol, quando a Lua se interpõe entre a Terra e o Sol. A força gravitacional entre a Terra e o Sol não é alterada, pois nessa região aqui não se percebe nenhuma perturbação. Então, como a força elétrica era modificada pelo meio existente entre as cargas, talvez esse meio dificultasse a propagação de algo que passasse de uma carga para outra. Assim, Faraday começou a acreditar que a força elétrica não era uma ação à distância, como a força gravitacional, mas algo que se transmitia por algum intermediário. Encontrando diferenças fundamentais, aqui nós exemplificamos uma delas que Faraday encontrou. Faraday começou a supor realmente que as linhas de força eram intermediário quando havia uma interação entre uma carga elétrica, entre cargas elétricas, aqui uma carga positiva, aqui uma carga negativa. Aqui estão ilustradas as linhas de força geradas por uma carga positiva e aqui por uma carga negativa. A ideia de linhas de força não era nova na época de Faraday, mas ele foi o primeiro a supor a realidade física das linhas de força e aplicá-las no estudo do eletromagnetismo com resultados espetaculares. Resumindo, lei de Coulomb e lei de gravitação universal têm uma semelhança. Faraday procurou relações motivadas por esta semelhança entre a lei de Coulomb e a lei da gravitação universal de Newton. Mas ele encontrou um exemplo aqui de uma diferença, ele encontrou diferenças fundamentais. Aqui estou ilustrando uma delas. E assim, Faraday supôs que existiria linhas de força, que era o intermediário que transmitia a força de uma carga para outra. Ele supôs a realidade física das linhas de força. E assim ele obteve resultados espetaculares no estudo do eletromagnetismo.